Olá, essa é uma sequência de vídeos onde eu estou falando sobre os 4 temperamentos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você assista. Então, nesse vídeo especificamente, eu venho falar sobre a diferença entre o temperamento úmido e o temperamento seco. Então, vamos lá. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, sou professora e aqui nesse canal eu compartilho vídeos para te ajudar na educação dos seus filhos. E aprender sobre os temperamentos é fundamental para que a gente eduque os nossos filhos do jeitinho como deve ser, de acordo com o temperamento dele, de acordo com a maneira com que ele é, com que ele nasceu e com aquilo que ele tem de habilidade e inabilidades. Nós precisamos conhecer bem essa criança para então podê-la instruí-la no caminho certo. No vídeo passado, eu falei sobre a diferença entre o temperamento quente e o temperamento frio. Foram ali as primeiras orientações para que você pudesse identificar qual é o seu temperamento. Então, de início, se você já conseguiu diferenciar se o seu temperamento é quente ou se o seu temperamento é frio, você já tem ali indícios de qual é o seu temperamento. Agora a gente precisa diferenciar se esse temperamento é seco ou se esse temperamento é úmido. E depois disso, você saberá qual é o seu temperamento. Então, revisando o que nós vimos no vídeo anterior, nós vimos que os temperamentos quentes são o sanguíneo e o colérico. Então, se você percebeu características em você de temperamento quente, o seu temperamento ou é sanguíneo ou é colérico. Por outro lado, se você observou, se você se identificou como temperamento frio, com as características do temperamento frio, o seu temperamento é melancólico ou fleumático. Então, nós já fizemos essa diferenciação do quente para o frio. Então, hoje nós falaremos sobre o seco e o úmido. E aí sim você vai conseguir bater o martelo e saber qual é o seu temperamento. Então vamos lá. E assim como eu falei no vídeo anterior, o conteúdo que eu trago aqui está no livro dos 4 temperamentos na educação dos filhos, livro do Dr. Ítalo Marcilli. Eu deixo sempre o link aqui na descrição para você que deseja adquirir o livro. O conteúdo que eu passo aqui em vídeo é algo muito superficial, você que deseja estudar, se aprofundar no livro. Tem muito conteúdo, muitas informações que irão complementar as informações que eu trago nesse vídeo. Então eu vou deixar uma imagem aí na tela para que vocês possam acompanhar a orientação. Então, nós falamos no vídeo anterior do quente e do frio. E eu falei também que nós temos os 4 elementos, os 4 desenhos que pelas características, estão ali representando qual é o temperamento. Então, nós falamos do quente, né, que é o sanguíneo e o colérico, representado pelo ar e pelo fogo, e do frio, que é o fleumático, que é a água e a pedra. Agora, nós iremos falar do úmido e do seco, então vamos para a análise aí das figuras. Do lado úmido, nós temos o sanguíneo, representado pelo ar, e o fleumático, representado pela água. Então você percebe que são elementos, que são figuras que envolvem. Então prestem atenção nesse detalhe que nós iremos nos aprofundar falando do temperamento úmido. Então o ar e a água, eles envolvem, tá bom? Diferente do seco. No seco nós temos o colérico, representado pelo fogo, e o melancólico pela pedra, que são elementos secos, rígidos, firmes, tá certo? Então isso irá nos ajudar aí na observação das características para diferenciarmos esses temperamentos, o seco do úmido. Vou começar falando do temperamento úmido, sanguíneo ou fleumático. Se essas características que eu disser você identificar em você, então ou sanguíneo ou fleumático. Então vamos lá. O temperamento úmido, pessoas que têm o temperamento úmido são pessoas que têm muito mais facilidade de compreender o outro, de entender o sentimento que o outro está sentindo, o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro, tem mais facilidade em perdoar a outra pessoa, aquela pessoa que errou. Então, é por isso que a gente falou sobre aqueles símbolos, né? Por exemplo, a água e o ar são elementos que envolvem. Então, ele se preocupa muito com a pessoa, com o que ela está sentindo. E assim como eu falei no vídeo anterior, que o quente é o oposto do frio, aqui também
falando do seco e do úmido, são opostos. Então, o que um apresenta, o outro não apresenta. Então, ao contrário do úmido, nós temos o seco, que é o melancólico e que é o colérico, que nós falamos de uma certa rigidez, de uma certa objetividade. São pessoas que não estão ali tão preocupadas com o sentimento do outro, não por não compreender, mas porque eles têm como clareza, como objetivo, princípios que vão muito além, que são muito mais importantes para ele do que aquela pessoa sente naquele momento. Então são pessoas que possuem muito mais dificuldade de perdoar, de se colocar no lugar do outro. São pessoas que, acima de tudo, carregam os seus princípios, metas, objetivos, e eles se preocupam muito em atingir essas metas e esses objetivos, independente do sofrimento, independente do que o outro está sentindo. Então, essa rigidez, essa firmeza tem mais relação com isso. Eu espero que com esse vídeo você consiga identificar qual é o seu temperamento. Se no vídeo anterior você identificou se é quente ou se é frio, e aqui nesse vídeo você identificou características, se é seco ou úmido, agora é só você identificar aí na figura então qual é o seu temperamento. Se você percebeu que o seu temperamento é quente e seco, o seu temperamento é colérico, que está aí representado pelo fogo. Se você percebeu que o seu temperamento é quente e úmido, então o seu temperamento muito provável seja sanguíneo, representado pelo ar. Se você percebeu características de temperamento frio e úmido, fleumático, representado pela água. Se o seu temperamento você percebeu frio e seco, então está representado pela terra. O seu temperamento é o melancólico. Algo extremamente importante na hora de você observar as características e identificar aí o seu temperamento, o temperamento dos seus familiares, é realmente observar se aquele comportamento, se aquela característica é algo que já nasceu com você. Não é algo que foi educado, algum hábito que você adquiriu para se comportar de determinada forma, porque dessa forma é melhor se relacionar com o outro assim. Não, nós não estamos falando sobre características que a gente moldou, que a gente educou em nós mesmos ou nos nossos filhos. Não, nós estamos falando de temperamento, daquilo que já nasceu com você, aquela primeira reação que às vezes você teria, mas como você sabe que aquilo não é adequado, você para, pensa, reflete. Então, por isso é importante nós conhecermos o nosso temperamento, por isso é importante conhecermos o temperamento do nosso filho, porque ali a gente já conhece quais são as tendências de pessoas com esse tipo de temperamento. E aí nós vamos educar esse temperamento. Então, por isso que muitas vezes no adulto é muito mais difícil identificar qual é o temperamento, porque como nós já passamos por um processo de educação, muitas vezes os nossos comportamentos, a gente não reage como a gente gostaria. A gente reage de uma forma educada, madura, nós pensamos antes de, pelo menos deveríamos. Então, essa educação, ela nos ajuda a observar o nosso temperamento e a agir de uma maneira mais inteligente, mais consciente, para nos relacionarmos melhor com o outro, tá bom? Então, na hora de observar características do temperamento, é importante lembrar, é aquilo que nós iríamos reagir instintivamente. É sobre essas características que nós precisamos observar. As crianças, elas reagem de maneira muito mais espontânea, nós ainda estamos educando os nossos filhos. Então, talvez seja mais fácil identificar ali qual é o temperamento dele a partir daquela idade que ele já se comunica bem, que a gente realmente já consegue observar características, tá bom? Então, algumas crianças já a partir de 1 ano, 2 anos, a gente já consegue. Algumas ainda não. É importante que a criança se comunique, se expresse para que a gente consiga ali identificar o temperamento dela. Então, para saber se é quente ou se é frio, na criança isso é muito mais fácil, né? Eu falei no vídeo anterior. As crianças de temperamento quente são crianças que são muito mais espontâneas, aquela criança que chega no lugar e já explora o ambiente. E a criança de temperamento frio já não, já é aquela criança que já fica mais próximo da mãe. Muitas vezes a mãe gostaria que a criança brincasse, que a criança chegasse em determinado parquinhos de shopping, geralmente, né? Às vezes o pai e a mãe criam aquela expectativa de deixar a criança lá e brincar,
mas a criança chora, a criança não quer, a criança quer ficar perto do pai e da mãe. Nesse caso já é um indício, essa criança ela pode ter um temperamento frio, então explorar o ambiente não é tão importante para ela, ela precisa realmente, primeiramente, estar segura. É aquela criança que chega na casa de alguém e depois de um tempo que ela vai brincar, que ela vai interagir, que ela vai bagunçar, né, digamos assim. De início ela sempre vai ficar muito tímida. Isso acontece muito com as crianças, a gente vê isso muito na escola, né? Muitas vezes na reunião de pais, o pai não reconhece as características que a professora fala sobre a criança, porque em casa a criança é tão terrível, mas na escola ela é tão quietinha, como assim? Pode ser que essa criança tenha um temperamento frio. Então dentro de casa, junto dos pais, ela é totalmente segura para ser criança, para brincar, para bagunçar, para aprontar. Mas já na escola, essa criança ela já consegue ali, ela fica muito mais quietinha, ela mais observa do que fala. Então, diferenciar o temperamento quente do frio é muito mais fácil, tá bom? Do que diferenciar entre o seco e o úmido. Então vamos lá, vamos tentar fazer essa diferenciação agora para a criança, se o temperamento dela é seco ou é úmido. A criança de temperamento úmido, né, que seria o fleumático ou o sanguíneo, aquela criança que ela esquece, por exemplo, uma bronca que ela tomou, alguma coisa que aconteceu, daqui a pouco ela já esqueceu, ela brigou com o amiguinho, daqui a pouco ela já tá lá de novo com o amiguinho brincando, ou levou a bronca da mãe, daqui a pouco ela já nem lembra mais, ela já tá aprontando de novo, fazendo a mesma coisa. Então, isso são características do temperamento úmido. O temperamento seco já é aquela criança que ela vai lembrar. Muitas vezes, vamos supor, às vezes ela vai levar uma bronca e ela vai lembrar daquilo depois. Aquilo lá vai ficar dentro dela. A criança de temperamento seco, geralmente ela lembra muito bem de tudo aquilo que aconteceu com ela. Tanto de pessoas que ela conheceu, lugares que ela visitou, sentimentos que ela teve. Então aquilo tudo fica muito marcado no interior dela. Diferente de quem tem o temperamento úmido, que acaba esquecendo, acaba não guardando aquelas informações dentro dela. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Nós temos um grupo de estudo, aqui na descrição tem um link de WhatsApp onde você pode entrar nesse grupo, fazer parte, onde eu compartilho o link dos vídeos, compartilho o material. Atualmente estamos estudando os 4 temperamentos, mas terminando esse conteúdo nós teremos um próximo conteúdo que iremos estudar para nos ajudar aí a educar bem os nossos filhos. Eu te convido a fazer parte desse grupo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não perca essa sequência de vídeos que eu trarei aqui, tá bom? Então, me acompanhe também no Instagram. Enfim, no próximo vídeo eu venho falar sobre os aportes, sobre as preponderâncias, o que seria isso? Nós temos os 4 temperamentos, mas talvez você não tenha conseguido identificar, talvez você ficou muito confuso com relação ainda a bater o martelo, a ter certeza qual é o seu temperamento, mas parece que eu tenho um pouco de cada, e isso aconteceu aqui comigo, principalmente a identificar o temperamento da minha filha Isadora. E eu venho falar isso no próximo vídeo. Eu venho falar que além dos temperamentos, nós temos os subtemperamentos. Por exemplo, a minha filha é sanguínea, mas existem 3 tipos de sanguíneo. Então, cada temperamento tem os subtemperamentos. Tem as preponderâncias e tem os aportes. E é sobre isso que eu venho falar no próximo vídeo. Então, se você até esse momento não conseguiu identificar qual é o seu temperamento, calma, porque talvez quando nós falarmos sobre os subtemperamentos, aí sim talvez faça sentido e você consiga identificar qual é o seu temperamento, o temperamento dos seus familiares. Então não perca os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe, tá bom? Venha para o nosso grupo no WhatsApp. Eu agradeço demais você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.